Lugares Comuns, com cientista PhD e podcaster Altair de Souza. Muitos homens ainda hoje se apoiam muito na ideia de instinto materno para justificar sua ausência ou inapetência durante a gestação e a criação dos filhos. Inclusive, esse é o tema do episódio 198 do seu podcast com Ken Fujioka, o Naruhodô. Existe alguma razão para isso? Instinto materno é um conceito um tanto quanto falacioso do ponto de vista científico. Eu não digo que é errado, mas eu digo que ele demanda mais esclarecimentos para as pessoas perceberem que quando você pensa em instinto materno, necessariamente você está pensando no materno, né, na mãe, mas não é bem assim, e que não existiria um instinto paterno, né? Só que antes disso a gente tem que definir algumas coisas, por exemplo, o que é instinto. Então parece que é uma coisa pré-programada, que está dentro de você, e quando acontece é como se apertasse um botão e você mudasse. Não é bem assim. Bem poucos comportamentos humanos, falando no humano, bem poucos comportamentos são caracterizados como instinto. A gente tem um outro conceito que é chamado padrão fixo de ação. O padrão fixo de ação é o seguinte: seria um comportamento estereotipado que ele acontece em algum período específico da vida. Um tipo, né, de padrão fixo de ação instintual, que é muito comum, que a gente consegue ver facilmente em ave, principalmente galinha, por exemplo. Quando você vê uma galinha e vê que o pintinho nasce e ele corre atrás da primeira coisa que ele vê, isso é um padrão fixo de ação. É algo bem estereotipado ligado a um instinto. Tem um nome próprio para isso que é chamado imprinting. Tanto é que se o pintinho nasce e ele vê você, né, a primeira coisa que ele vê ao invés da mãe galinha é você, ele pode imprintar em você e correr atrás de você. Isso vai ter um impacto grande para o resto da vida dele. Konrad Lorenz, o ganhador do Prêmio Nobel, ele notou isso. Ele foi o primeiro pesquisador que descreveu o imprinting e ele viu que, no caso ele usava ganso, os gansos que corriam atrás de humanos, né, que imprintavam em humanos, quando eles se tornavam adultos na fase reprodutiva, eles não cortejavam outros gansos, eles cortejavam humanos. Alguns deles, né, uma fração deles. Então isso mostra que algo que acontece nesse período bem inicial da vida pode afetar coisas no seu desenvolvimento subsequente. Nós humanos não temos esse tipo de display, de padrão fixo de ação tão forte, tão direto. O recém-nascido tem algumas coisas, por exemplo, o reflexo de sugar, né, é algo instintual, mas tem que ser treinado. Mas no caso do cérebro humano, a gente nasce com um cérebro muito imaturo. Então a gente tem bem poucos instintos, na verdade, muito poucos. E na verdade, boa parte dos comportamentos que temos são aprendidos. Diferente das aves que nascem no ovo, né? Então elas não têm uma placenta onde elas são alimentadas. Elas são alimentadas especificamente com o que tem no ovo. Então elas têm que desenvolver uma certa autonomia para desenvolvimento das suas funções quando o pintinho sai do ovo. E aí a gente tem várias evidências para isso. Quando uma mulher, no caso, fica grávida, existe uma série de alterações no cérebro dela relacionadas à maternidade. Existem áreas do cérebro que reduzem, outras áreas aumentam de volume. E o interessante que a gente descobriu é que, tem uma vasta literatura sobre isso, que isso não acontece só na mulher, acontece também no homem. Então o homem tem redução de área e aumento de outras áreas. E, sobretudo, ele tem uma redução drástica a partir do 3º mês de gestação no nível de testosterona. Então a agressividade dele diminui bastante. Principalmente quando ele convive com a mãe grávida, né? Ele convive, mas mesmo não convivendo, se ele não tem tanto contato, mas sabe que o filho é dele, isso também gera mudanças estruturais no cérebro que não retornam. Na verdade, não é que existe um instinto materno, mas existe uma gama de reações fisiológicas que são despertadas nesse momento da existência de um feto, né? Da existência de uma fecundação ou de um filho. E o interessante é que essas modificações estruturais no cérebro não se alteram depois. É algo que não volta. É algo bem interessante, assim. Não é caracterizado como instinto, mas é caracterizado como uma mudança por conta do desenvolvimento, mas que não tem retorno. É bem interessante. Então essa coisa dos homens se apoiarem, né, nesse fato, o instinto é sempre materno e por isso a inapetência deles é algo justificado, isso não faz nenhum sentido. Tá? Esse é o aspecto cultural negativo disso. Com exceção dos primeiros 6 meses, né, da criança, que aí o contato dela com a mãe é muito, muito forte mesmo, e aí tem uma série de reações fisiológicas entre a criança, o bebê e a mãe nos primeiros 6 meses. Passando isso, a disposição do homem, né, do pai, enfim, ou do cuidador do sexo masculino, não é motivo para, assim, os homens não são incompetentes de forma nenhuma. A questão é que não existe um incentivo para que os homens treinem. Da mesma forma que as mães têm dificuldades, né, principalmente em primeiro filho, assim, têm dificuldades de lidar com
com aquele ser que acabou de nascer, os homens têm a mesma dificuldade. Só que para as mulheres é esperado que elas resolvam isso o mais rápido possível. E para os homens é visto como uma certa leniência, né? Você pode deixar que o cara, ele não sabe mesmo, tudo bem. E esse é o problema, né? A gente não cobra da mesma forma, cobra demais um lado e menos o outro. Na verdade, uma forma de acabar com essa ideia de instinto materno, porque não é nem instinto, nem materno. E também pode ser paterno. Um caminho para isso é, de fato, incluir o homem nessa rede de cuidados, seja por treinamento ou seja por incentivo para ele continuar treinando mais. Isso é a recomendação que eu deixo para vocês. Continuem treinando, tá bom? Obrigado e até mais.